Você, a informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar. Toda cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você. Na moral, falando claro, sem rodeios. Na moral, acolhendo corações, fortalecendo vidas. Na moral. Muito boa tarde para você, ouvinte da Cardeal FM. Está no ar mais um Na Moral. Depois de um feriadão desse aí, Fabiane passou o feriado todo dormindo. E hoje a gente vai falar de sono. Como eu queria, Deus. Eu falar em total faço mesmo. Hoje nós vamos falar de sono. Mas antes disso, quero dizer para você que seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Espero que você esteja bem, que tenha curtido muito também o seu feriadão aí, tenha aproveitado bastante. Hoje nós temos um tema também que é muito especial pra gente. Temos convidado também, mas você que está chegando agora aí através do YouTube, no @cardealfm, mande a sua mensagem, participe ao vivo através do nosso chat. E você também pode participar através do 3114-3344, 3114-3344. Esse é o WhatsApp da nossa rádio, a Cardeal FM. Você pode também escutar e acompanhar através do rádio no 106.1, mas também pode nos acompanhar pelo aplicativo lá no Rede Excelsior. Aplicativo Rede Excelsior, você vai lá na sua Play Store, na sua Apple Store, também pode baixar o aplicativo e acompanhar toda a programação da Rede Excelsior, não somente da Cardeal FM, mas também da Rádio Excelsior. Boa tarde, Fabiane Guimarães, seja bem-vinda. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, queridos ouvintes. Vamos lá, né? Iniciar. Agora realmente é iniciar mais uma semana. Iniciar de verdade. De verdade. Mais uma semana. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dizer para você que nós vamos falar sobre algo que literalmente sustenta a nossa saúde emocional, mental e até espiritual: o sono. Dormir não é perder tempo, não é luxo e muito menos preguiça. Dormir é viver. E quando o sono não vai bem, a memória falha, o humor oscila, o corpo reclama e a mente não acompanha. Por isso, hoje nós temos aqui um especialista, referência no assunto, o psicólogo clínico e neuropsicólogo Anderson Pereira, do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, que vai nos ajudar a entender como o sono molda absolutamente tudo na nossa vida. É isso mesmo? Molda tudo mesmo? É uma pergunta retórica, na verdade, né? Mas, Anderson, seja muito bem-vindo. Essa cordialidade, que sempre sou bem recebido aqui na Cardeal FM, Celso, maravilha. Eu costumo dizer, né, Fabiane e Marcos, que não existe saúde sem saúde do sono. Então, corroborando aí sua premissa inicial, é exatamente isso, não existe saúde sem saúde do sono. Bom, eu quero falar um pouquinho mais sobre o nosso convidado, né? O Anderson, ele é psicólogo clínico, neuropsicólogo, psicólogo clínico, com foco em tratamento não farmacológico para insônia e reabilitação neuropsicológica do sono. É pós-graduado em neuropsicologia clínica e atualmente atua como neuropsicólogo no Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, o IBNES. IBNES. Sua expertise se estende à avaliação psicológica e neuropsicodiagnóstica de diversos transtornos do sono, visando a melhoria da qualidade de vida e da saúde neuropsicológica.
Eu já quero começar a fazer uma pergunta pessoal, na verdade, Anderson. Vamos O que lá. foi que te levou a gente percebe aqui pelo seu currículo, aqui é uma parte do seu currículo, tenho certeza Sim. disso, tem mais coisa. Mas a gente percebe que você deu um foco, né, um enfoque aqui para essa realidade do sono. O que foi que te levou, na verdade, a se debruçar sobre esse tema? Aquela ideia, né? Eu dei um passo em direção a ela deu 3 passos, contrário a mim, eu dei 5 passos, ela deu 10, deu 20, eu saí correndo disparada, nunca alcancei. Mas é para isso que serve a utopia, não para alcançá-la, mas para sempre nos manter em movimento. Então essa utopia do qual eu sou movido desde criança chama-se curiosidade, né? Aquela pergunta diz que a criança passa na fase dos porquês, né? Por que isso, por que aquilo? E eu comecei a fazer perguntas muito complexas que ninguém sabia responder. Sim. A gente sempre associa o pai vai receber, né? A mãe vai responder, o professor, ninguém respondia. Eu falei, eu mesmo tenho que providenciar meus porquês. E aí fui buscando meus porquês na medida do possível. Eu sempre fui aquele chamado a criança ou cientista, né? Tinha o meu laboratóriozinho de experiência, meus cadernos de anotações. Na adolescência, na busca de novos porquês, fui para filosofia. Então, aí coisa já séria já, né? Então, meus influências, eu costumo dizer, meus influências era Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Heidegger. Fraca, É só, exatamente, uma companhia, só tinha. Então, Aristóteles, Sócrates, Platão. Então, eu sou dessa geração. Esses eram meus influências. Então, Marcos e Fabiane, os nossos ouvintes, sempre a curiosidade me motivou. Na escolha profissional, decidi psicologia por entender que a psique humana, embora todas as circunstâncias que tinham no ambiente, era o ato humano que decidia. Eu percebi assim, nossos valores guiam nossas decisões, né? A gente está aqui em uma instituição religiosa, né, que prima bastante pelos valores. Então, o que eu percebi? Que os nossos valores guiam nossas decisões e na tomada de decisão, o nosso destino é traçado. Então, eu percebi que mesmo eu estudando a parte de sociologia e história, tinha uma instância ali do humano que uns desistiam, outros seguiam em frente. Então, falei psicologia. Dentro da psicologia, isso eu iniciei em 2002, uma longa trajetória. E fui buscando, fui para a parte de docência, avaliação neuropsicológica, e dessa trajetória toda eu percebi que desempenho e performance tinha muito a ver com perturbação do sono. Aí passei por oceanos do TDAH, depressão, enfim. Conclusão, eu estava até conversando um pouco mais cedo aqui com o Fabiano nisso, ou seja, o objeto de pesquisa me encontrou. A gente tem aquela ideia que qual objeto seja, foi um pouco de uma busca, digamos assim, a última fronteira, né? Então, quando eu me deparei com a última fronteira, veio pandemia. Aí a gente já está falando já mais recente, e percebi que todo mundo, aquela história, abriu-se a caixa de Pandora, não tem essa questão da mitologia, e aí todos os bichos se revelaram em plena luz do dia. Então ali foi um marco decisivo que eu percebi que realmente alguma coisa estava fora da ordem, e uma série de predisposições genéticas que se tinha, e a gente vai ter tempo para falar aqui, né? A insônia ela tem uma predisposição genética, um fator que desencadeia e um comportamento que mantém. Ali a gente teve um fator global que desencadeou. Então, uma série de psicopatologias que as pessoas jamais desenvolveria, ali foi um fator que veio tudo à tona, e até hoje ainda estamos passando, né, por essas ondas de consequência. Então, concluindo ele devolvendo, eu percebi claramente que a última fronteira que eu tinha que perpassar era o que separa, né, as pessoas de estarem bem, de estarem dominando a si própria. Era aquela ideia, às vezes não é o que eu tenho que fazer, né, o que eu tenho que deixar de fazer. Sim. Então, aquele ato, aquele comportamento que até então não é visto como comportamento, né, só que o sono é um comportamento. Então, aquela história, o que é que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer, você tem que dormir. É o momento de não fazer, entre aspas, né? Não fazer nada para poder fazer muito bem as próximas coisas. Sim. E eu falei, isso aqui é um mistério curioso. Busca literatura no Brasil, não tinha. Então, assim, desde muito cedo eu sempre busquei, assim, estudar, conhecer, né? Então, tinha um certo domínio do inglês. Sempre me validei da literatura inglesa, porque, por diversos motivos, o avanço científico lá é muito maior. Traduzi diversas coisas e decidi fazer novas pós-graduações, aí se totalizam quase 8 ou 9, já até perdi as contas, para justamente dominar toda essa área, passando por psicofarmacologia, psiquiatria, saúde mental, e nesse foco do sono. Porque aquela ideia, eu sempre digo para os pacientes, né, ou seja, o seu sono é a minha realização profissional. Então, assim, eu quero ver pessoas, eu quero assim, deixar um legado, né? Deixar um colecionador de sucesso. Então, concluindo, a curiosidade, a obstinação, acho que um pouco de traço obsessivo também, de poder fazer um negócio e resolver. Aí agora eu inventei, escrevi um negócio de um livro aí, porque eu fui inventar isso, né? Aí agora estou com essa missão. E o IBNES é essa iniciativa que é entender, ou seja, é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, né? A gente está em fase embrionária, remodelando várias coisas, tentando montar parcerias que se tem para poder levar... atualmente o meu modelo é sempre na teleconsulta. Já está se articulando para fazer algo presencial. Enfim, eu costumo dizer, concluindo definitivamente, que a gente está aqui
abrindo fronteiras. O Brasil é um país completamente, virgem, digamos que assim, né, na essência da palavra, nesse campo. A gente tem 73 milhões de brasileiros que sofrem com insônia e a gente não tem o tratamento farmacológico que já é o, digamos assim, consagrado, mas o não farmacológico, ele é consagrado também, mas pouco conhecido. Sim. Então, enfim, acho que respondi, né, assim. Entendemos. Sim, então, assim, eu não tive por onde correr, porque eu fui fazer avaliação psicológica de uma forma geral. Sim. As pessoas que perdiam na avaliação psicológica, eu ia depois dar o feedback, grande parte da reprovação se dava por perturbação do sono. Então, eu comecei a atender as pessoas de TDAH, isso pré-pandemia. Percebia que o TDAH ele tinha perturbação do sono. Aí, pessoas que tinham questão depressiva. Aí, o depressivo, ele tem perturbação do sono. Déficit de atenção, ou seja, eu percebi que o DNA do negócio estava ali naquele sono. Falei, se eu resolver o problema do sono, ansiedade, tinha perturbação do sono. Mulheres na menopausa, tinha questão de sono. Ou seja, eu falei, se eu me ater a isso aqui, resolver isso aqui, ou seja, por derivação, a gente já resolve várias outras comorbidades, né, que estão ali, oriundos dela. E cada vez mais que eu comecei a me aprofundar, comecei a perceber de que aquela ideia, quando o oceano, né, tem as falésias, né, 2, 3 quilômetros abaixo do oceano, quanto mais você desce, você começa a ver tipo de peixe que você nem sabia que existia, né, animais completamente estranhos. Então, quando mais eu fui me aprofundando, fui conhecendo coisas. É um campo de descobertas, na verdade, né? Fui vendo que tem relação com câncer. Se ter perturbação do sono te coloca em grupo de risco de câncer, de desenvolver câncer. Aí eu fiquei horrorizado. Parte de imunidade, de tudo, memória, chances de aumento de Alzheimer. Um monte de coisa, mas não vou antecipar, não. Teremos tempo. Vamos. Fabiane? Então, a gente pode afirmar, porque toda vez que você fala de sono, que a gente recebeu o doutor Tiago, a gente também tratou um pouco, né, sobre o sono. Sim. E eu sempre lembro de uma reportagem que eu vi que tinha a cidade noturna de Salvador, né, que o povo trabalha à noite. Sim. E não de dia. Né? E isso sempre realmente me preocupou. Eu vou dizer assim, eu sou muito amante do sono, meu sono é sagrado, também. Sim. Eu tenho que dormir, porque realmente eu preciso. Mas assim, é interessante observar que também passa por uma educação, né? Sim. Então, entenda o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes não é, aqui a gente não está dizendo em momento algum que não é para tomar a questão das medicações quando ela é necessária na sua intervenção, né? Do acompanhamento, obviamente. Mas a gente percebe também que é, de fato, o caminho mais fácil. Eu tiro assim, não estou dizendo que os fibromialgicos não é para tomar remédio porque eu não tomo, pelo amor do pai, não é sobre isso não. Mas assim, eu tive que tomar uma consciência e tive que passar por um processo de desintoxicação para eu entender o que eu preciso fazer para isso acontecer. Então, assim, no sono ficaria também essa questão da educação, porque, infelizmente, a gente está numa geração, né, onde a gente vai pelo mais fácil, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, os caminhos que for. E isso vai educando a mente do ser humano a buscar sempre os caminhos mais fáceis, mais rápidos e objetivos. Só que nem sempre os caminhos... Porque geralmente os caminhos mais fáceis e rápidos requerem menos esforços naturais e humanos para empreender. Ou seja, requer consciência, responsabilidade com aquilo que eu faço e escolho. E às vezes a gente quer se eximir disso, e para se eximir disso eu vou buscar entender o caminho de todo mundo, porque é um caminho mais fácil. Repito e insisto, não estamos dizendo que não é para. Se você tem um acompanhamento médico, você tem que fazer junto com o seu acompanhamento médico. Mas a gente, infelizmente, hoje é assim, o senhor estava falando, estava lembrando de... Quando eu ouço mães, né, dizendo que crianças têm e que aí está levando para tomar medicação. Eu, no encontro que eu fui pregar de jovens esse final de semana, no sábado, também uma das meninas, ela estava letárgica demais. Porque ela tinha insônia, ela estava tomando muita medicação forte. E aí ela não estava tomando para poder participar do encontro. Aí durante o dia ficava meio que letárgica, né, porque não dormia. Então, assim, como a gente, diante dessa realidade, até do próprio mundo, dos conceitos que hoje se tem, trazer uma temática como essa, eu acredito ser muito desafiador num mundo hiper conectado, num mundo hiper acelerado em pensamentos, em forma de ser. É tudo muito hiper. Então, é botar o pé no freio e dizer, vamos parar aqui um pouquinho que o corpo precisa de descanso. E, por fim, eu lembrar de Einstein. Eu nunca me esqueço de Einstein, quando eu estava estudando sobre Einstein, ele diz assim que, alguns estudiosos, né, que ele dormia quase de 9 a 10 horas para poder pensar bem. E ele dizia que o sono era o que restaurava lá para ele se tornar um nerd como ele é, né? Exatamente. A gente está numa instituição religiosa aqui, aí tem a questão da porta larga, né?
Sim. O pessoal a quer a porta porta larga, não tem o negócio da porta larga? É, a porta larga é a porta estreita. Eu queria aproveitar, eu queria continuar aproveitando, porque assim, quando você traz pra gente a dificuldade, por exemplo, né? Não tem material ainda, a literatura, né? Ainda é. Tem uma outra dificuldade também, que é o acesso nós quanto Exato. leigos, né? Porque para vocês que são da ciência, que são ali, que são pesquisadores, cientistas e tal, se já é difícil para vocês, para a gente quanto leigo, Mas, é mais difícil ainda, inclusive o acompanhamento. A Fabiane sabe aqui, eu tenho falado, eu recebi um diagnóstico tardio de TDAH, por exemplo, né? Eu sempre falo aqui, para mim é uma luta, porque eu estou fazendo várias coisas aqui ao mesmo tempo e eu comecei a operar tem pouco tempo aqui, né? Eu só era locução. E aí eu me perco aqui, aí demanda, aí a gente vai fazendo um monte de coisa e já foi. O pensamento já foi para outro lugar aqui. E aí eu tô numa luta para tentar voltar com o plano de saúde, com tudo isso, mas para tentar voltar o acompanhamento, fazendo essa busca, tudo mais. É muito limitado. Então, e aí quando a gente fala, por exemplo, da questão do sono, a gente também não tem uma educação que nos fale sobre isso. A gente tem trazido aqui essa preocupação, por exemplo, né? Com os adolescentes, com as crianças, sobre essa questão colégio em tempo integral e o excesso de cobrança, de informação com esses meninos que vão cada vez dormindo mais tarde. Sim. Porque, eu vou dizer por mim, por exemplo, eu durmo pouco, Sim. porque desde novo eu sempre dormi pouco, porque eu tinha essa ideia de que eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha. E eu sempre fui muito notívago, né? Sim. Então, já era o contrário de Fabiane. Fabiane, a noite dela... Hoje eu já tento fazer diferente, porque isso me gerou consequências. Sim. Como é que a gente consegue ter acesso também a esse entendimento, a buscar a compreensão da importância do sono para o nosso emocional, para o nosso psicológico? E como que a gente consegue profissionais que nos acompanhem nesse sentido? Para quem está em casa agora. Sim. Como é que ele vai chegar lá e vai dizer assim, pô, tá bom, mas e aí? Eu vou buscar onde isso? Excelente ponderações aí de ambas. Deixa eu só pegar aqui de Fabiano o seguinte. Eu sempre costumo dizer assim, resuma tudo em uma frase, né? Eu sempre falo para os pacientes, né? E para as pessoas que estão comentando, eu digo assim, o atalho é sempre o caminho mais longo. Sim. O atalho é sempre o caminho mais longo. E a gente acha o contrário, né? Você já aprendeu tudo. O atalho é o caminho mais longo. Então, assim, é um pouco da forma como nós percebemos. A gente pegou, quando a gente vai pegar a Emily Durkheim, né, as regras do método sociológico, o que é normal, o que é patológico. A gente passou a normatizar aquilo que é patologia, no sentido de que a gente começou a adotar um comportamento autoagressivo, né? E aí, na minha abordagem, eu chamo de conduta autolesiva. É toda a conduta que a pessoa tem na tentativa de resolver o problema, só piora o problema, né? Tem um incômodo, então ela supõe porque aquele incômodo foi acontecido, então tem um suposto saber, só que é só um suposto saber, não é nem saber, né? Não tem o domínio do fato. E aí vai se valer de estratégia na porta larga, né? Digamos, em termos bíblicos, da porta larga, ou seja, facilidade. E aí o atalho é sempre o caminho mais longo, vai assumindo uma série de condutas autolesivas, e essas condutas autolesivas vai gerando um cascateamento, né, de mal-estar, e vai agravando, cronificando um quadro que poderia ser resolvido, basicamente. Prevenir é melhor que remediar, né, na prevenção. Então, aí, ainda em Fabiane, para chegar aqui em Marcos, é o seguinte, não é diferente com outras áreas. Por exemplo, quando a gente vai pegar a parte da alimentação, as pessoas comem mal, e aquela ideia, se alimentam, não dá a prioridade da sua alimentação em si, né? Entendendo que você está ingerindo aquele alimento, ele vai passar pelo seu corpo inteiro. Vai ser digerido, vai estar na corrente sanguínea, vai estar passando, né, rim, fígado, cérebro, de uma forma geral. E as pessoas vão cada vez mais se inflamando, tá? Que é agora um grupo forte, um movimento forte dentro da nutrição, para a questão das inflamações que se tem intestinais. Aí veio aquela dinâmica do intestino como segundo cérebro. E aí eu comentando isso porque dentro no intestino a gente tem um sistema nervoso próprio, é uma coisa assim, uma descoberta recente também chamado sistema nervoso entérico, e que ele tem vínculo total com o ciclo circadiano e sono. Então a alimentação tem vínculo totalmente com a parte do sono. E aí pegou a moda agora do negócio das canetas para emagrecer, né? E aí explodiu agora que agora já está gerando outras situações muito mais graves que não estava previsto quando fizeram os ensaios de laboratório. Não teve vários problemas, a gente quer emagrecer de uma hora para outra, e aí, ou seja, porque quando você vai mexer com a química, você está alterando o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central que regula o apetite. Então você está dando uma mensagem para a sua parte intestinal que o seu intestino está sempre preenchido. E o cérebro vai entender da seguinte forma: você está preenchido,
É porque tem alimento. Se tem alimento, está caçando. Se está caçando é dia, se é dia não dorme. Sim. Então, o que é que acontece? O que é que a realidade nos mostra? Que as pessoas, em pouco tempo, elas vão... É o termo do nutricionista, né? Fazer o reganho de peso. Você já vai ganhar o peso todo novamente. Então, aquela história de novo, o atalho. Então, é assim com a alimentação, é assim quando vai se estudar, né, alguma coisa, então vai tomar o medicamento, vai ficar mais ligado, né? Tem um nome específico, a gente não vai fazer propaganda do princípio ativo. E com o sono não é diferente, porque a gente leva conosco nossos padrões de como nós vemos o mundo. É bem como a gente começou aqui nossa conversa, ou seja, os nossos valores guiam nossas decisões. E na tomada da decisão, seu destino é traçado. E assim com tudo, no trânsito não é assim, é um querendo passar por cima do outro o tempo todo, ou seja, as regras de distância estão aí claras. Então, ou seja, é sempre aquela ideia de não entender uma visão um pouco mais alargada. E aí quando o Marcos traz essa questão do diagnóstico de uma forma geral, Marcos, o que eu faço, aquela ideia, né? Agora eu vou entender bem para uma questão teológica, eu vou me adaptar ao ambiente, não tem a salvação individual, não tem uma questão assim, tem isso ou não tem na fala? Tem. Então, ou seja, o que eu faço? Eu venho até meios de comunicação, e aí, de novo, agradecendo vocês abrirem as portas aqui para poder propagar a boa nova, né? Dizer, olha, existe essa metodologia aqui, existe esse ramo científico, com essa seriedade que aborda dessa forma. Não tem outra forma, porque se a gente esperar pelo status quo, digamos que assim, né, pelo aquilo que está estabelecido, o que está estabelecido é para manter a forma como está. E a forma como está são 75, 80 milhões de brasileiros com curva de crescimento ascendente que sofrem com insônia, que semanalmente estão nas portas das farmácias fazendo uso do medicamento, quando grande parte da insônia, aí, ótimo, aí fazendo colonando assim, as duas perguntas que vocês colocaram, é o seguinte: existem transtornos psiquiátricos que geram insônia. Sim. Então as pessoas vão tomar um medicamento para a questão psiquiátrica e vai tratar a insônia. São coisas. Agora, existe a insônia por si só, que ela tem um CID próprio, que é o G47. Entende aquela dinâmica? Ou seja, eu uso óculos, né? Nós três usamos. Eu tenho o meu olho que eu vejo longe e outro olho que eu vejo perto. Então, a lente de um é a lente do outro. Sim. Ou seja, é o mesmo órgão que sofre de dois problemas ao mesmo tempo, né? Uma comorbidade, né? Então, ou seja, a pessoa pode ter uma questão psíquica que gera por derivativo a insônia, mas a insônia por si só, ela gera por outras questões, e não necessariamente, tanto que já está consagrada a primeira linha de tratamento para insônia, ela não é medicamentosa, a primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia, conhecido como TCCI. Nos Estados Unidos é chamada de CBTI, Cognitive Behavior Therapy for Insomnia. Lá você tem centros inteiros de tratamento para insônia. Na Europa você tem as associações inteiras de ciência do sono. Aí você chega em Brasil, a sensação que eu tenho, sim, Marcos e Fabinho, é como a gente está na pré-penicilina. A gente não descobrindo a penicilina, está todo mundo morrendo de infecção. Você está falando bactéria, as pessoas estão dizendo, bactéria, se eu não estou vendo, não existe sim, bactéria. Sim, não, isso é mentira. Ou seja, a gente ainda está comparando, né, fazendo uma analogia e transpondo o pensamento. Então a gente, você comentou assim, mas o público leigo, os profissionais de saúde não estão muito diferentes não, viu, Marcos? Você vai chegar, profissionais da própria área, não conhece. Aí por quê? Aí aquela história dá uma entrevista por si só, ou seja, a base curricular está toda defasada, ou seja, uma coisa é o profissional praticante, mas esse profissional ele é um pesquisador também, tem carga horária de estudo e pesquisa. Geralmente a docência, a pessoa entra para a docência aquelas 40 horas, depois terminou 40 que vira 50, sim, ninguém vai estudar mais nada, né? Costumo dizer que menos estuda. Então, assim, o estudante está fazendo aquela prova para passar na disciplina, digamos que assim. Então, você não dá tempo para dar conta do que já está estabelecido, quanto mais você buscar o que já tem. E um pouco de paixão também por uma área que você, assim, você não tem certezas nenhuma, né? Você está nadando contra a maré. Aquela ideia, né? Sem documento. Então, assim, não é uma área que estimule outros profissionais a entrarem, porque não está consolidado. Como tudo está dando certo, todo mundo que entrar em uma festa que já está com tudo preparado, né? Agora, preparar a festa. Então, assim, concluindo, a gente tem um cenário que é uma área que não tem esse estímulo, né? E os profissionais de saúde também desconhecem, porque não estão alinhados com as melhores práticas internacionais que se tem. Mas se você abrir aí o pesquisador e botar CBTI, vai vir um monte de coisa. Ou seja, isso demonstra o quê? O atraso científico que nós, Brasil e América Latina como um todo, estamos. Então, concluindo, eu vejo que as pessoas sofrem com um problema que tem solução. Agora, imagine, isso é tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer mais nenhum outro. Entende? Ou seja, se eu tenho uma coisa... Sabe aquela ideia todo mundo já deve ter tido essa experiência, né, de você tentar
tirar um parafuso de algum lugar, ou colocar o parafuso com a chave de fenda que não é adequada. Sim. Não, sim, negócio, sim. a angústia, não é falta de vontade, né? É. Só que não encaixa. Não encaixa. Aí vai acabar luindo o parafuso. Por quê? Não é a ferramenta adequada para aquele problema. Então, ou seja, o problema é insônia, tem uma ferramenta adequada. E essa ferramenta adequada é a TCCI. Olha, Respondi, primeiro bloco, respondi o primeiro- adequadamente, né? É, mas aí já veio um monte de outras coisas aqui já. Eu, Temos que montar um seminário. aqui não vai dar, um programa só não vai dar não. Fabiano já providencia aí já o retorno, porque um programa só não vai dar não. Parte 2, a missão, não o vai ter- retorno. Porque, por exemplo, aqui ó, o Tiago tá mandando, Alan Vargas, seja bem-vindo, amigo nosso lá da Secretaria da Saúde, tá aqui, da Diretoria de Recursos Humanos. Olha que maravilha. Temos pauta aí. Tem. Ou seja, eu vejo que isso, desculpa até, uma política pública, entende? Sim. Se a gente fala, por exemplo, rapidamente, não vou me alongar não. Se a gente fala em diminuição de acidente de trânsito, grande parte dos acidentes de trânsito, então quando você vai conversar com o motorista, dormir no volante. Então, é isso que eu quero falar. Acho que a gente dá pouca importância ainda para Com esse certeza. assunto, numa posição assim, de saúde pública mesmo. Exatamente. Mas vamos lá. Tiago Simas está dizendo aqui, ó, na moral, excelente programação. Grande Anderson Vivaz, detentor de conhecimento, experiências e uma visão que sempre eleva qualquer projeto. Um mestre que inspira pelo que sabe e pelo que faz. Tá vendo? Ó, Tiago E ele Simas. completou, ele completou dizendo aqui, ó, por que a falta de sono afeta a criatividade e as emoções antes mesmo de afetar o corpo? Guarda aí essa pergunta que a gente vai para a pausa agora desse blog, depois a gente volta. E tem alguém que colabora cast. Parabéns, Anderson e Marcos Andrade. Tá aqui também mandando parabéns pra gente. Gilcinho, um grande Cleidson Bonfim. Cleidson Bonfim, rapaz, eu Esse conheço. é o homem, meu brother aí, Tiago Simas, aí eu conheço há uns 20 Oxe, anos, né? Porque ainda Cleidson, tinha nós acabado. trabalhamos juntos lá Então. numa outra rádio. Eu já falo. Cleidson, Rapaz. super brother, Tiago também. Um abraço, meu irmão. E aí as pedras se encontram aí também. Exato. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Cardeal FM, conectada em você. Na moral, falando claro, sem rodeios. Na moral, acolhendo corações, fortalecendo vidas. Na moral. Eu tô dizendo aqui que estávamos de volta com a segunda parte, mas mentira, que eu não tinha aberto os microfones ainda. Agora estamos de volta Já com a era segunda. aquele negócio que a Já gente era conversou, aquele rapaz. É muito botão, aqui é muito botão aqui pra gente poder dar conta. Mas agora sim estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Na Moral, falando aqui sobre dormir para viver, como o sono molda a saúde emocional, mental e espiritual. Ainda bem que vocês não escutam que a gente conversa aqui nos bastidores, porque tem hora que a gente começa a falar aqui da própria vida nos bastidores. Senão... Mas eu queria aproveitar já aqui e voltar com essa pergunta do Tiago. Sim. O Tiago pergunta, por que a falta do sono afeta a criatividade e as emoções antes mesmo de afetar o corpo? Isso. O sono é um regulador do humor. Quando nós dormimos, o cérebro não desliga, ao contrário do que a gente sempre aprende desde muito cedo, né, no senso comum. Ele muda de frequência, ele está em plena atividade. Então, diferente do que nós acreditamos, consideramos no senso comum, o cérebro dele não desliga, ele está em plena atividade. Só que ele muda a ciclagem. Aí sou conhecido por muitas analogias, né? Vamos supor que aquela ideia, quando um carro engrena uma ré, ele não está parado, né? Ele está da forma contrária, mas ele continua em movimento, né? Aí tem que ser macho, eu não entendo isso. Não, um carro em ré, quando ele vai Sim, engrenar uma ré, sim. ele continua em movimento, Continua né? em Inclusive movimento, tem que se dirigir isso. com mais atenção, né? Exatamente. Exige mais atenção. Imagine, 50 a 80, ninguém bota 80 km na ré de um carro, né? Não vai. Então exige mais atenção. Então, ou seja, Sim. a ré é um movimento que o motor do carro continua em movimento. Por que eu fiz essa comparação? O que é que isso tem a ver? Para quebrar o paradigma, toda a gente pensar em dormir, a gente vai pensar que o cérebro vai estar em movimento, assim como o carro em ré vai ter movimento. Então o cérebro não desliga. Por que a gente tem essa crença que o cérebro desliga? Porque a gente vê a pessoa parada. Ali é chamada atonia muscular. É um processo tão complexo que eu tenho que deixar esse corpo parado, que agora a gente vai reconstruir ele todo. Ou seja, o cérebro entra em plena atividade para pegar experiências que a gente teve ao longo do período em vigília. A gente vem para a hipnagogia, que é a transição de vigília para sono. E aí agora a gente vai consolidar todas as aprendizagens. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória semântica, memória descritiva, memória episódica. A gente vai tirar a memória de um local e vai colocar para outro. É aquela ideia de que a gente vai transpor, né? Não tem um pouco de fazer um backup?
Então, fazer backup tem que parar de usar o computador, né? Sim, Tá fazendo backup. Então, é o backup do nosso cérebro na parte da memória se dá em níveis de consciência, em níveis alterados de consciência. Aqui a gente está em vigília. Então, o primeiro nível de sono é um nível N1, é uma frequência de sono superficial. Passou um pouco disso, vem um N2, é um outro nível de profundidade de sono, uma outra frequência. Sim. E aí vem o nível N3, que é o sono mais profundo, é o sono sol. É muito conhecido aí o sono REM, o sono REM, é o famoso, só que existe o sono sol, pouco conhecido, pouco falado. Você já ouviu falar sobre o sono sol? Nunca vi. Então, sono sol, só que não é o sol do sol e lua do astro, é sol que é sono de ondas longas, sono de ondas lentas, é justamente no sono sol, que é a fase mais profunda, onde nós consolidamos memória, onde nós fazemos diversos processos metabólicos, entre eles o nosso cérebro, por meio do nosso sistema linfático. No corpo a gente tem um sistema linfático que tira as toxinas. O cérebro ele é tão precioso, tão refinado, que ele tem o próprio sistema dele chamado sistema linfático, onde ele é lavado, literalmente lavado, higienizado e retirado várias toxinas fruto do nosso próprio metabolismo. Uma dessas toxinas, né, dessas proteínas, chama-se a beta-amiloide, que chama da proteína do Alzheimer. Então, as pessoas que não dormem bem, que não atingem o nível N3 de sono, elas estão se colocando em grupo de risco, principalmente se tiver uma predisposição genética a desenvolver o Alzheimer. Dentro desses cenários todos está a consolidação da memória. Eu preciso retirar as memórias episódicas, eu preciso associar onde é que está a neuroassociação, a associação entre situação, emoção, aprendizagem, e vou consolidar aquilo. Então, quem não dorme bem, não tem a memória consolidada. A gente tem a desativação de córtex. Aí a gente foi para o sono REM, né? O sono REM é onde sonhamos. Sim. E aí fala REM porque é o movimento rápido dos olhos, né? Rapid Eye Movement. E é justamente quando a gente está no REM que sonhamos, a gente vai evocar essa memória. E o curioso é que, nesse estágio, a frequência cerebral semelha-se à mesma frequência de nós estarmos aqui em vigília. Por isso que o sono, ele é tão vívido, a gente só sabe que está sonhando depois que acorda, né? Quando a gente está sonhando, a gente acha que é real. Então, porque a frequência cerebral é a mesma. Deriva daí a importância de consolidar a memória, regular as situações. Os sábios já diziam, né? Tá nas escrituras, assim, uma noite de sono vai esfriar a cabeça, durma, no outro dia você vai resolver o problema. Não resolva no calor das emoções, porque justamente ali ele é um regulador do humor. Então, respondendo diretamente a Tiago, o sono ele é um regulador do humor, consolidador da memória de longo prazo, médio prazo, e ele é um higienizador, ou seja, ele retira as toxinas e deixa aquele organismo pronto para a batalha do dia seguinte. Fabiano, se não eu tenho mais, né? Se Fabiano não for, eu vou aqui na... Não, pode ir. Não, assim, nós estamos falando sobre tudo que o impacto, sim, né, sim, que a privação do sono, por exemplo, pode provocar. Mas eu queria que a gente falasse agora um pouco dos sinais de alerta. Sim. Para quem está nos escutando, que está nos acompanhando no trânsito, em casa, onde quer que seja, quais são os sinais de alerta que deve chamar a nossa atenção, dizer assim, olha, isso aqui é um problema com o meu sono e esse problema com o sono está provocando esse comportamento. Toda vez que a gente tem uma perturbação do sono, ou seja, uma dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ou de fazer ele durar, digamos, até o final da noite, e que essa perturbação tem uma frequência entre 2 a 3 vezes por semana, e que isso se repetiu em torno de 2 a 3 meses, estamos configurados aí uma insônia aguda, ou seja, aquela pontual específica, que a gente vai ter um pacote de intervenção, um protocolo de intervenção já imediato. Em não tratando, ela cronifica. Então, a partir disso, a pessoa já consegue perceber, como eu sempre falo, alguma coisa está fora da ordem. Sim. Ou seja, a insônia ela pode ser insônia inicial, pessoas têm dificuldade de iniciar o sono, e aí inicia da 11, 12, 1 hora da manhã, inicia o sono. Outras pessoas iniciam o sono normalmente, mas acordam, então é chamada insônia de manutenção. Sim. E outras iniciam normalmente, mantém, demora um pouco, mas aí acorda e não dorme mais, que é a insônia terminal. É até um nome estranho, terminal, mas é o que está na literatura. Então, basicamente, a insônia tem se apresenta dessas 3 formas. Isso no livro. Só que o paciente da vida real não é o paciente do livro. Sim. Eu costumo dizer, igual a professora de geografia, a gente fica estudando, eles dizem que é o meridiano de Greenwich. A gente diz, cadê o meridiano? Eles dizem, é uma linha imaginária, não tem essa linha, imagina a linha. Então, não tem essa fronteira onde aqui é inicial, aqui é intermediária, a de manutenção, e aqui é terminal. As pessoas podem estar... conjunta aquilo Sim. ali. Então, respondendo diretamente, se a pessoa ela tem uma perturbação do sono, dificuldade de iniciar, manter ou perdurar o sono com a frequência de 2 a 3 vezes por semana, e isso já está durando ali 2 meses, 3 meses,
configurado aí uma insônia aguda, que é diferente, Marcos e Fabiano, às vezes a pessoa está apreensiva em um momento da vida, né, específico ali, às vezes tem uma questão de uma questão familiar, uma questão de mudança de trabalho, ou seja, é normal uma perturbação do sono que não configura insônia. Então, uma perturbação leve do sono não é insônia. Mas se isso perdura, já é sim um sinal de alerta. Então, dormir pouco também não quer dizer insônia, quer dizer... Não, às vezes a pessoa... Existe diferença? Existe, assim, a gente pode, digamos assim, voluntariamente decidir, assim, olha, eu vou comer um pouquinho menor meu café, e vou almoçar um pouco menor, e vou diminuir, vou moderar um pouco a quantidade de comida que eu tô, né? É um ato voluntário, né? Eu tô com uma meta aí de perder um pouco de peso, vou maneirar um pouco a alimentação, e vou fazer exercício. É um ato de vontade. É diferente de simplesmente a gente não sentir fome, né? A inapetência alimentar, a gente não sentir fome. Como é também a gente sentir fome demais, né? A voracidade, aí tem os transtornos alimentares, né? Aí inclusive tem a neuropsicologia que trata disso, tem o neuropsicólogo dos transtornos alimentares, né? Também pouco conhecido. Também. Então, assim, uma coisa é um ato voluntário, então outra coisa é a pessoa não conseguir, o organismo por si só, ele toma conta, né? A pessoa não está assumindo o controle daquilo. Então, a pessoa pode, em algum momento, não, eu fui transferido agora de área, eu peguei um horário agora aqui na rádio, vamos supor que vai um horário que eu tenho que sair aqui 10, 11, então vai interferir um pouco no seu sono. Sim. Então, antes eu começava a dormir 9, 9h30, mas agora o programa termina 11 da noite, então vai interferir. Não é um problema. Quando a gente consegue perceber que aquilo já está ficando disfuncional, ou seja, atrapalhando a vida da pessoa ao longo do dia, onde ela passa o dia com dor de cabeça, ela passa o dia com indisposição, ela passa o dia com sonolência diurna, então não é para sentir sono durante o dia. O que as pessoas fazem? Vou tomar café para despertar o sono. Sim. Só que o café, ela mimetiza a molécula da adenosina, que é um subproduto do nosso próprio metabolismo, que é o que sinaliza para o nosso cérebro os créditos de sono. A gente pode até falar um pouco disso. Ela ocupa os receptores do nosso núcleo supraquiasmático, que é uma área no nosso cérebro que é o nosso marcapasso do sono natural. Então, existe uma área no nosso cérebro que produz o nosso sono. O nosso sono é produzido pelo nosso cérebro, num grupo de 50 a 70 mil neurônios. Numa área, tem um quiasma, que é o nervo óptico, tem um supra, que é acima, né? Supraquiasmático. Então, 50 a 70 mil neurônios, que é uma quantidade ínfima, muito pequena, considerado com os 6 bilhões que a gente tem. Então, 50 mil é um estádio de futebol, né? Então, digamos que a gente tem a quantidade de neurônios, a quantidade de habitantes que a gente tem no planeta Terra, 6 bilhões. E esse núcleo supraquiasmático reúne 50 a 70 mil neurônios, que é mínimo. Ele é o nosso marcapasso do sono natural. E o que ele vai monitorar, basicamente, é a quantidade de adenosina que tem na corrente sanguínea. E essa adenosina é fruto do nosso metabolismo. Qual é a questão da cafeína? As pessoas dizem que tomam e não dá nenhum efeito. Tá todo mundo dizendo, tendo um maior problema, dizendo que tá tudo bem, né? Que essa cafeína, ela mimetiza, ela assemelha. Você pega a molécula dela, olha uma, olha a outra, ela é basicamente igual à molécula da adenosina. Diferente da adenosina, que é um marcador de crédito de sono, a cafeína é um neuroestimulante. Só que ela vai e senta na cadeira da adenosina, nos receptores, e diz, não, já tem adenosina o suficiente, e o cérebro não dorme. A meia-vida da cafeína pode levar 8, 10 horas. Enfim, é uma longa história. Pronto. Antes eu quero dar uma pausa aqui para mandar um abraço por causa daquela mensagem que a gente recebeu aqui, ó. Oi, tio. Oi, tia Fabi. Cauê, um beijo. Um beijo para você. Anderson, você tá falando sobre isso. A gente já falou sobre medicamento, falou sobre algumas coisas. Mas eu quero ir para outras alternativas. Sim. Além disso, né? O uso da melatonina. Sim. Não me fala a palavra melatonina. Não, né? Melatonina não trata insônia. Melatonina vai prejudicar seu sono, sua saúde de uma forma geral. Então fui no lugar certo. Vamos falar mais sobre isso. O uso de essências, 2 gotinhas no travesseiro, naquela coisinha assim. Os chás antes de dormir. Paliativo, mas vamos falar deles. Então vamos lá, fala sobre Primeiro, isso. Melatonina. Melatonina não trata insônia, embora vai ter diversas dezenas de pessoas que saem de consultórios de profissionais de saúde com a prescrição de melatonina. Isso é falta de conhecimento científico e falta de estudo aprofundado. Melatonina ela só tem base científica para ser prescrita em 2 casos específicos. Possa ser que nesse exato momento aqui saia um estudo científico no minuto seguinte que mude tudo. Mas até então, a partir do momento que eu entrei nesse estúdio aqui, eu procurei checar tudo, não tinha essa publicação. São 2 casos. Quais são os casos? São esses. Quando existe o transtorno do sono REM, que é um transtorno neurológico muito específico, até raro de acontecer. Ninguém, basicamente, é de pouca incidência na população, vai ser diagnosticado pelo neurologista. E o jet lag. O que é jet lag? Quando as pessoas fazem uma viagem
que transpassa ali vários fusos horários. Então, vamos supor, vai para a França, então acho que a diferença é 5 ou 6 horas de diferença. Isso. Então, sincronizou, chamado relógio biológico de relógio social. Então, biologicamente é 10 da manhã, só que socialmente já é 20 horas, digamos, ou é 15 horas. Ou seja, a pessoa não sabe se almoça ou se toma café, se janta ou se... Então, desregulou. Então, assim, todo o ciclo circadiano da pessoa, que envolve intestino, envolve regulação de luz, envolve tempo, temperatura, vai ficar bagunçado, vai ficar mexido, desincronizado. Aí sim é recomendada a prescrição da melatonina para diminuir. Naturalmente o organismo vai se adaptar, Sim. mas para diminuir os impactos ali de transpor esses horários. Tirando esses 2 casos, não há base científica que se prescreva. Aí você pode me apresentar 1 milhão de pessoas que disseram eu tomei e fez efeito. Eu vou apresentar 1 milhão de outras pessoas de estudo científico que tomou pílula de farinha e disse que resolveu tudo. Ou seja, tem o chamado efeito placebo. Sim. Assim, como tem o efeito também nocebo, né? As pessoas tomam algo e acham que aquilo foi ruim. Né? Não tem um cara que toma... Então, é o efeito nocebo e o efeito placebo é quando as pessoas tomam algo e na autossugestão elas recomendam aí que relatam milagres. Então, no sentido assim de que aquilo resolveu. Então, não tem paralelo. Então, descartado, proibido. É aquela história, fato ou fake, né? Fake. É fake, melatonina não trata insônia. Aí tem, nos idosos, ele tem uma deficiência de melatonina, como tudo no idoso não é o mesmo, né? Então, a quantidade de colágeno não é a mesma, então a pele não é a mesma, massa óssea, nas mulheres tem a questão da osteoporose, tem que repor cálcio, tem toda a dinâmica. Com a melatonina não é diferente. O que não significa que tenha que repor. Porque a melatonina, ela não é suplemento nem alimento. Aqui, pela Anvisa, foi registrada como um suplemento alimentar. Melatonina não é nem suplemento, nem alimentar. Ela é um neurohormônio, ela é um hormônio. Um neurohormônio produzido pela nossa glândula hipófise. Então, ela tem que ser estimulada para ser produzida naturalmente com ausência de luz. Toda vez que você está tomando melatonina, você está fazendo uma reposição hormonal. Só que você pode estar repondo um hormônio que você não tem deficiência. E o seu organismo, toda vez que ele recebe um hormônio do qual não tem deficiência, qual a grande tendência? Que vai inibir a produção endógena, ou seja, a produção do próprio organismo. Então, você que não tinha um problema de deficiência de melatonina, você vai passar a ter. E a melatonina não é só vinculada a sono, ela é um antioxidante, ou seja, ela trabalha com parte de células deficientes, né, que aumenta aí a replicação quando vai fazendo meiose, mitose, divisão celular, aquelas aulas de biologia, para a questão até inclusive cancerígena. Então, assim, é muito grave você ter uma deficiência de melatonina provocada porque você fez a indução sintética, né? E o chá, pronto, então melatonina é fake. Chá é ótimo, chá é uma maravilha, chá é muito bom, mas não para tratar insônia. Então, o que é que acontece? A gente tem chás que tem a passiflora, que tem um princípio... Tem toda a fitoterapia, né? Sim, é um ramo maravilhoso. Ela é calmante, traz a calma. O próprio cheiro do chá é uma maravilha, mas não é para tratar insônia. Como também não é para tratar muitas coisas. A gente é um país tropical, país da floresta, né? Das folhas. Então, a gente tem essa questão do chá. Mas imagine, o chá, em vários casos, ele funciona como um atalho, né? Como mascarar. Então, olha, o que acontece? A pessoa sente uma dor no estômago, diz, não, toma um chazinho e passa. Não tem isso? Toma um chazinho. Será que aquela dor no estômago ali, que ela está sentindo há 2, 3 anos, toma um chazinho e passa, não está escondendo ali uma gastrite, que pode evoluir para uma inflamação, né? Sim, tudo que tem it é uma inflamação, gastrite é uma inflamação, que pode evoluir para uma úlcera, que depois pode virar um câncer estomacal. Nossa. Porque, então, ou seja, aquela ideia de que o chá, às vezes, ele entra ali como mascarando um problema real. Como às vezes as pessoas têm um problema nas articulações, né? Toma um chá e passa, pelo efeito analgésico que tem alguns chás. Mas será que ali não é uma artrite, uma artrose que está se ocultando? Então, com sono não é diferente. A ideia é que as pessoas, o chá é bom, é ótimo, pode se tomar, mas não para tratar insônia. E aí a Sociedade de Hepatologia faz 2 alertas em relação ao chá. É patologia assim, que estuda a questão do fígado, né? As pessoas tendem a tomar quantidades absurdas de chá. Chá é uma xícara, né? As pessoas param de tomar água e ficam o dia todo com aqueles squeezes enormes, só tomando chá. Então, o chá você vai ter a hiperconcentração de sais minerais, aumentando as chances de cálculo renal. Você já está gerando outro problema, né? E aí você vai gerar toxicidade do fígado. A própria Sociedade de Hepatologia, você entra aí no site, ele emitiu 2 alertas graves sobre isso. Sim. Então, olha só, aumenta o pavio e o tamanho da bomba. Então, chá muito bom, chá é uma maravilha, tudo com moderação faz bem, os excessos são perigosos. Então, melatonina resolvida, chá pode se tomar, mas não para tratar insônia. A insônia vai se tratar... porque, existem deficiências hormonais que geram insônia, Sim, deficiências nutricionais que podem gerar insônia, transtornos psiquiátricos que podem gerar insônia, disfunções de algumas áreas cerebrais que podem gerar insônia. O chá não vai resolver isso, porque se fosse assim, acabava a psicofarmacologia inteira, né? Era só chá. Isso. E então, melatonina resolvida, chá resolvido. Qual é o próximo?
São as essências. As Essências, essências. né? Como é que chama aquele? É essência mesmo, que chama, né? Tem aqueles, que é umas gotinhas no sim. travesseiro, uma gotinha na... Aí no aquela cu. ideia, né? Não é a gotinha em si, é o que ela nos remete, aquele cheiro agradável, né? Aí aquela sensação, aquele bem-estar. Então, aquele bem-estar foi ali, a parte toda trouxe a sensação do bem-estar, né? Que são as endorfinas. Então, se por essa questão endorfínica, digamos Sim, que assim, sim. pode se utilizar, mas lembrando, isso não é o tratamento, Uhum. aquela ideia. Coisas que têm efeito terapêutico não é terapia. Não é terapia. E aí lembrando que terapia não é... Porque você nem falou a palavra terapia, eu boto a essência da palavra semântica, que é tratamento. Sim. Que a palavra terapia perdeu a sua semântica original, perdeu, por tanto ser usada, né? Aquela ideia de tanto usada, a faca já não corta, não tem um poema sim, assim? sim. Porque assim, a pessoa diz, meu futebol é minha terapia, minha praia é minha terapia. Só que terapia aqui tá igual tratamento. Então, quimioterapia, tratamento químico para o câncer. Fisioterapia, tratamento do físico para uma sequela de algum acometimento, né? Só que quando fala psicoterapia, a pessoa associa que terapia é ficar só conversando, ficar falando, não, é tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Então, assim, é chamada adjuvante, né? Ajuda, Sim. mas não resolve. Porque aquela ideia, se a pessoa tem uma deficiência hormonal, não é a essência que vai botar esse hormônio de novo na corrente sanguínea, isso. né? Você tá entendendo? Os florais, tava tentando lembrar o nome, os florais ali. Eu conheço a galera que... Por exemplo, Marcos e Fabiane, eu já peguei Que várias indica. prescrições profissionais de saúde que prescrevem lá, acupuntura, tá com insônia, vai fazer acupuntura. A acupuntura é ótima, a acupuntura é uma maravilha, é um conhecimento milenar, um negócio assim, excelente. Não é o tratamento. Sim, Aí aquela ideia, eu fiz até um bonequinho de animação, botei no Instagram, quando tava aquela moda de todo mundo fazer um bebê, né? Uhum. Então, a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, a primeira linha é comportamental. Então, assim, a cultura é ótima, é maravilha, é uma coisa excelente, mas não é a primeira linha. Então, assim, quando esse profissional prescreveu acupuntura é o tratamento adjuvante. Ou seja, você faz o tratamento principal e aí você vem com os tratamentos adjuvantes para poder você ali consolidar. Então, ele não é substitutivo. Sim, sim. Sabe aquela ideia quando o nutricionista diz assim, beba água, né? Aí a pessoa diz assim, mas eu tô tomando suco. Não, é água. Aí a pessoa diz o quê? Mas dentro do suco tem água, não tem uma conversa assim, mas dentro do suco tem água, não beba Tem isso mesmo. água. Eu tô tomando refrigerante, mas é água. Mas assim, mas é líquido. Então, ou seja, o suco depois que você bebeu água, se hidratou, você toma o suco. Ou seja, Sim. o tratamento adjuvante, ele não é substitutivo do tratamento de frente. Tá. Nós estamos indo pro final. Já? 10 Já. minutos? Passou voando, Voando. passou voando. Dizem que quando a aqui. conversa é boa, o tempo voa, né? Voa. Mas eu queria, Anderson, agora como é que a gente faz para encontrar o Anderson? Ó, quem está escutando agora, quem está ouvindo, quer saber mais, redes sociais, contato, como é que a gente faz para poder... Instagram, andersonpereira.neuro. Vai me achar. andersonpereira.neuro no Instagram. Sim. É a porta de entrada. Lá tem link para contato no WhatsApp, canal do YouTube. Tudo começa no Instagram. andersonpereira.neuro. Lá E é aí, o lá início de vai tudo. Pronto. E eu queria que você falasse também agora um pouco mais sobre o Instituto. Como é que funciona? Estamos com o advento da pandemia, tudo surgiu no online, só podia fazer online. Sim. E ficou pelo online mesmo. Então, agora surgiu no online e ficou pelo online mesmo. Agora estamos em articulação para trazer isso para o presencial. Estamos nessa articulação para poder prover, né, um acesso para pessoas de fato. Eu quero saber como é. Então, assim, tá tudo ainda em fase embrionária. Então, como que está funcionando hoje? Hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, pessoas da Itália, Estados Unidos, Minas Gerais, São Paulo. Aquela história mesmo na época da tecnologia, né? Maravilha. Então, por meio da teleconsulta. Sim, Então, a teleconsulta hoje é uma realidade, né? Inclusive, até sentenças judiciais se dão. Ou seja, hoje é a realidade. O banco está no celular, está tudo no celular. Então, a gente não pode negar o advento da tecnologia. Então, hoje a pessoa tem acesso de qualquer lugar que ela tem internet, ela tem acesso via teleconsulta comigo. E a gente está nessa articulação para trazer para o presencial. Marcos, sucesso. Agradeço a sua cordialidade. Fabiane também, todos estão aqui. Os ouvintes da Rádio Cardial. Sempre gosto de estar aqui. Achei muito bom. Pena que o tempo foi pouco. Rapaz, mexeram nesse relógio. Foi Marcos que mexeu nesse relógio. Não foi não. Não foi não, que eu tinha um monte de perguntas para fazer aqui, que eu estava aproveitando para fazer consulta. Segunda edição, então. Não, mas a gente vai marcar mesmo para um retorno. Eu acho que é um tema necessário. De você trouxe alguns pública. dados, você trouxe alguns dados sobre a questão, a gente tinha até aqui também, sobre esse aumento
né, no número de pessoas Isso. com insônia que se queixam dessa dificuldade Sim. com sono. Tudo eu acho que é um tema que a gente precisa voltar a falar, voltar a conversar sobre Marco, isso. 15 segundos. Aqui, na moral, né? Fala muito com o público jovem, né? Isso. O público jovem é o público, que é uma gíria paulista que acabou vindo pra Bahia, né? Na balada, né? Que é o Aham. sair e tal, ou seja, vai alterando a questão do sono, a questão da bebida alcoólica, para Sim. beber, para dormir. Várias outras questões que se tem, né? Os pais que não dormem porque os filhos ainda não chegaram, Uhum. né? Ou seja, as mães gestantes que estão ali esperando, ou seja, é um leque de possibilidades. Tem É mais uma gente tem cadeia, demais. né? Uma cadeia Exatamente. que vai... Aproveitar aqui, ó, Fernanda Bastos está dizendo aqui, ó, profissional ímpar. Minha paciente. Aí. Ô, Ô, Zé Fernanda, muito obrigado, Fernanda, Isabela Fernanda, também. se você chegou agora, não viu o programa lá do começo, pode ir lá depois, que o link vai ficar salvo aí. Anderson, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Volte sempre. Fiquei contente, tô Eu acho- alegre, tô mais contente, faria outro programa, faria uma segunda. Vamos, não nós tem como vamos falar fazer. com o rapaz das 18 horas, não, pra gente já Rapaz, a gente levar já direto. emendar, né, pra emendar. Pede pra ele entrar aí. Não, mas nós vamos fazer, Faz um nós vamos programa continuar. só. Fabi vai marcar novamente, que a gente vai continuar esse bate-papo aqui. Eu acho que tem muita coisa que a gente... Nós falamos sobre muitas coisas, mas, por exemplo, a gente pode dar dicas para as pessoas que estão lá. O que é que Exatamente. pode fazer o espaço para melhorar essa, já que é a saúde do comportamental. sono, a questão do Exatamente. comportamento, Exatamente. né? Exercícios práticos que a gente pode fazer. Tem muita coisa para a gente Ó, conversar. ciclo ainda. circadiano, tadiano, infradiano, nada disso falei. Não fala aí, ó, pronto. Então já tá aí a deixa. Para você que não acompanhou do começo, vai lá no YouTube, @cardialfm. Você vai acompanhar o programa gravado, esse e as outras edições. Amanhã nos encontramos aqui novamente a partir das 5 horas da tarde. Anderson, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Fabiane Guimarães, muito obrigado. Obrigada, Fabiane Marquinhos. Guimarães. Amanhã a gente se encontra aqui de novo na Cardial FM, na 106.1, também lá no YouTube, no @Cardial FM. Você pode participar com a gente, manda sua mensagem e depois vai lá e acompanha o programa e manda esse link aí para quem está precisando dormir melhor. Um abraço, até amanhã. Na moral, falando claro, sem rodeios. Na moral, acolhendo corações, fortalecendo vidas. Cardial FM, conectado em você.